A gente sabe que hoje em dia tem muitas teorias que acabam influenciando os cristãos, né, de uma forma geral. Por exemplo, o unicismo, que prega que pai e filho são a mesma pessoa. Né? Existe também a ideia da trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas, e aí cada um seria um Deus. Dentro dessa lógica, quer dizer, tu tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a partir disso, as pessoas vão seguindo, né, justamente essas crenças, essa ideia mais, tanto o unicismo de alguns lados, como também agora essa parte mais da trindade. Mas esse já é um debate aí de séculos, e é preciso então que a gente entenda o que a palavra de Deus realmente quer dizer. Aí em 1 João capítulo 1, versículo de 1 a 4, então vem trazendo, né, o ensinamento correto de fato para nós, e é necessário considerar justamente esses textos porque nos prevenirá de quebrarmos o primeiro mandamento, que ordena para não ter outros deuses diante dele, e também vai nos ajudar a escapar dos enganos do anticristo nos últimos dias. Por isso a suma importância de estudo desse tipo de tema. A gente tem que começar entendendo lá em João 17, versículo 3, né, que fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quer dizer, é como se Jesus tivesse uma visão do futuro, onde ele percebesse que apenas aqueles que tivessem o verdadeiro conhecimento do verdadeiro Deus, que de acordo com o texto que é o Pai, tá? E o verdadeiro Senhor, que é Jesus Cristo, então a pessoa conseguiria ter a vida eterna. É até interessante a gente pensar também no espírito de profecia, porque tem alguns textos por lá que afirmam que para fugir da apostasia ômega seria também necessário esse conhecimento se voltar justamente para esse capítulo 17 de João, para termos então uma visão mais clara, né, a respeito da divindade, dessa questão aí do Pai e do Filho. Então, indo para o texto aqui direto, lá em 1 João capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz o seguinte: e o que era desde o princípio que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Aqui é interessante, né, a coisa, porque ele vai começar justamente com essa ideia de desde o princípio. Lá em Provérbios 8, 23, é muito claro, diz que desde a eternidade foi ungida desde o princípio, antes do começo da terra. Então, assim, há um desde, e o que mostra justamente que Cristo é o Filho literal de Deus antes da encarnação, que é a primeira verdade fundamental que a gente precisa entender. Quer dizer, falando acerca da sabedoria de Deus, né, lá em Provérbios 8, lembrando que a sabedoria, de acordo com Paulo, a sabedoria de Deus é Cristo. Então, Cristo desde a eternidade foi ungido, desde o princípio, quer dizer, há um início, um desde. Né? Então, e ele fala ainda antes do começo da Terra, quer dizer, um período imemorial que basicamente cada ser humano não teria acesso, porque é muito antes da própria criação do mundo. Deus disse no princípio: haja luz. Ele falou, e haja luz e houve luz, quer dizer, a emanação do Pai é justamente Cristo, que é o resplendor da glória de Deus. Então, você tem esse momento em que o Pai ele gera o Filho, ele unge o Filho desde o princípio. Isso corrobora também com Hebreus capítulo 1, versículo 1, né, que lá menciona que outrora, havendo Deus falado de muitas formas aos pais pelos profetas, nesses últimos dias ele nos falou por meio de seu Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, e etc, etc, por quem também fez o mundo. Então, essas verdades fundamentais, a primeira delas trazendo essa ideia de que Cristo é o Filho de Deus antes da encarnação. Então, o que era desde o princípio, o que ouvimos, quer dizer, porque se ouviu, então, justamente essas questões das palavras de Cristo e tal, que eram as palavras do Pai que ele havia mandado dizer, o que vimos com os nossos olhos, né, acerca da palavra da verdade e tal, que temos contemplado, as nossas mãos tocaram, né, a palavra da vida, e o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E aí ele afirma essa pequena frase: a nossa comunhão é com o Pai. Veja, é bem específico. Não tem que ver com um Deus trino que é uno, ou então duas pessoas que são a mesma, né, como prega a trindade, o unicismo e tal. Mas o que acontece é que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então é muito claro, muito taxativo o texto. E a gente precisa então considerar, né, aquilo que é colocado. João 1, 1 a 4, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, tocando justamente nesse ponto de que agora na criação você tem então o verbo
que estava com Deus. Em outras traduções vai dizer que esse verbo estava em Deus. Entende? Então, assim, começa justamente com esse ponto de que haviam dois participantes ou agentes ativos dentro da criação. O verbo e, no caso, o Deus pessoal que o disse. Entende? Eu vejo muitas vezes as pessoas comparando Deus com coisas absurdas, como por exemplo um ovo. Vai dizer, Deus é 1 em 3 e 3 em 1, então é como se fosse um ovo. Você tem lá a casca, a clara e a gema, né? E o pessoal compara Deus com essas coisas absurdas, né? Inclusive o povo de Israel, eles haviam adorado um bezerro, e é engraçado o pessoal hoje adorando um Deus que se parece com um ovo, né? que tem essa analogia do ovo, né? Um spinner ali que tem três lados e tal, então é 1 em 3, mas quando gira aqui é um só, entendeu? Então, coisas mais... de fato, qualquer comparação bíblica que é feita, a palavra, e a palavra ela sai de um ser pessoal, então o ser pessoal que é Deus, o Pai, ele simplesmente profere, a palavra vem dele, o verbo, a palavra ativa, que vem de Deus, o Pai, então mostrando aí dois seres como agentes da criação, quer dizer, e fala que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, por intermédio de Cristo, que o Pai cria, então, o universo, o mundo, né, como um todo, e isso daí é uma verdade fundamental. A doutrina trinitária, por exemplo, ela vai afirmar que o Espírito Santo teve parte ativa na criação, mas isso vai até mesmo contra o próprio texto do Gênesis, que diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então quem que criou? Foi Deus, o Pai, no princípio, ou seja, pelo princípio, através de Cristo, que é o princípio. Entende? Lá Provérbios 8 é muito claro, do 22 até o 30, mostrando essa questão não só da sabedoria, mas também de Cristo como sendo o princípio. E diz lá que havia trevas por sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então quem criou? Deus o Pai por meio do Filho. Em relação ao Espírito Santo, é que ele estava pairando por sobre as águas, nada mais. Então o que passar disso é elucubrações em cima do texto, entendeu? Então, assim, o pessoal, eles tentam forçar coisas, não só porque está presente significa que tem parte ativa, mas não. Entende? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, quem que disse façamos? Foi o Pai que disse ao seu Filho, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, justamente esses detalhes aí, a gente começa a perceber dentro da Bíblia, e aí é preciso estar claro nessas coisas. Então, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Inclusive, João 5,26, muito claro também, que assim como o Pai tem vida em si mesmo, dessa forma concedeu ao Filho ter vida em si mesmo também. Então, assim, a vida de Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada, é o mesmo tipo de vida que ele recebeu do Pai, diretamente pelo fato aí de ser o seu Filho unigênito. E lá no verso 14 de João, a coisa fica ainda bem mais clara, porque diz lá, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Para o pessoal, tanto do unicismo como da trindade, veja, é uma forma muito sutil de você estar negando que Cristo é o unigênito do Pai, ou seja, o único gerado dele, entende? Porque o que acontece dentro da crença trinitária, existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então isso destrói totalmente a filiação de Cristo com o Pai. Então ele não é um filho literal de Deus. O que acontece dentro dessa ótica é que ele simplesmente vem à Terra e assume um papel funcional. Só que isso é um absurdo, se a gente for pensar, porque os próprios textos eles mostram essa questão do unigênito do Pai. Então aqui vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quem que é o unigênito do Pai? É o Cristo, o Filho literal de Deus antes da encarnação. Entendeu? Tanto que aqui volta essa questão do verbo se fez carne e tal. Inclusive o próprio Jesus, quando foi ali interpelado por Pilatos, quando estava sendo julgado, ele dizia, eu para isso nasci e para isso vinha ao mundo. Quer dizer, ele nasceu antes da encarnação, já diretamente do Pai como filho unigênito, com a glória do filho unigênito, de fato do Pai, e aí depois diz, e vinha ao mundo. Né? Então, inclusive o texto aqui dizendo cheio de graça e de verdade e tal, e vimos então sua glória como na glória do unigênito do Pai. Então é muito claro. Entende? Para crer na Trindade, você tem que negar que Cristo é o Filho literal de Deus. Você tem que crer que ele é filho no sentido funcional. Mas onde está escrito isso? Entende? Onde é que está escrito que Deus é 1 em 3, 3 em 1? Onde é que está escrito que Cristo não é o Filho literal de Deus, mas que ele é simplesmente um Deus Filho? Né? Até essa expressão tem que achar na Bíblia. Deus Filho é Filho de Deus, e não Deus Filho. Então,
são coisas, são verdades que os textos, até mesmo de João, servem para combater, porque as pessoas já na época dele, elas começavam já a nutrir certos conceitos sobre o pai e sobre o filho, que acabariam se tornando os próprios ensinos do anticristo, quer dizer, doutrinas, né, que vêm justamente de espíritos, de demônios que desfiguram tanto o pai quanto o filho, e as pessoas saem seguindo, entende? Inclusive, se a gente voltar lá no texto, né, fala que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Porque essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, quer dizer, a alegria que vem de fato de servir o Deus verdadeiro e não o Deus falso. Então esses aspectos são muito importantes. Lá em Salmo 90, verso 2, quando fala do Pai, né, diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra, o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quer dizer, mostrando que o Pai é de eternidade a eternidade. Lá em 1 Timóteo, acho que 6,16, diz o único que tem imortalidade, então mostrando que Deus é eterno, ele nunca conheceu a morte. Lá em Tiago 2, se eu não me engano é o capítulo 2 ou o capítulo 1, que diz que o Pai ele não pode ser tentado, Deus não pode ser tentado e ele mesmo ninguém tenta, quer dizer, o Pai não conheceu a tentação, o Filho ele vem e não só conhece a tentação, como também morre. Então são pequenas diferenças que existem entre o Pai e o Filho. Há um Deus verdadeiro, o Pai, e um Senhor verdadeiro, Jesus Cristo. Então, assim, a gente percebe claramente que há um só Deus pessoal e um só Cristo pessoal dentro das Escrituras Sagradas. A gente precisa, de fato, compreender isso, entender. Lá em Miqueias 5,2 apresenta, então, uma outra verdade acerca de Cristo. Está falando: e tu, Belém Efrata, posto que pequena demais entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará Israel, de cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, desde os dias da eternidade, ali mostrando mais uma vez o desde, né, conforme a gente viu lá em Provérbios 8, versículo 23, colocando essa questão da origem, né, cujas saídas. Quer dizer, falando acerca da cidade onde o Cristo nasceria, fala acerca do tempo pré-existente em que ele haveria de ter essas saídas, ou então as suas origens, e fala em cujas origens são desde os tempos antigos. Quer dizer, quando é para falar do Pai, né, em Salmo 90, ele fala de eternidade, eternidade, tu és Deus. Mas quando é para falar do Filho, ele fala, suas origens são desde os tempos antigos. Entendeu? As suas saídas, quer dizer, ele saiu, até mesmo se você pegar profeticamente, lá em Daniel 2, quando é falado que depois dele configurar totalmente a estátua ali, a cabeça de ouro, entre braços de prata, quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés de parte de barro, parte de ferro, aí diz que uma pedra foi cortada do monte, entendeu? Mostrando justamente essa questão, até mesmo por simbologia, que o Pai ele representa a grande rocha da qual Cristo foi cortado. Quer dizer, você tem ali justamente esse aspecto, o Pai gerando o Filho. Então, assim, também tem esse detalhe até mesmo profeticamente, né, que vai apontar justamente essa questão da origem de Cristo, dessa saída dele, que são desde os tempos antigos. Quer dizer, ele veio de Deus, ele saiu literalmente de Deus como filho unigênito, como único gerado, ele não foi criado, tá? O pessoal tem... assim, é só uma questão de estudo mesmo, de etimologia de palavras, entendeu? Uma pessoa, algo que é criado, é fabricado. Você pega os elementos ali, você cria, entendeu? Mas gerado não tem que ver com fabricar nada, tem que ver com ser pai de alguém. Então, assim, o pessoal, até mesmo por valor de palavra, etimologicamente falando, assim, semanticamente falando, eles estão totalmente equivocados quando afirmam: ah, não, você não crê na Trindade, então você crê que Jesus é um ser criado. Quer dizer, tem que estudar um pouquinho sobre o que significariam as palavras, entendeu? Até mesmo no português mesmo. Entende? Então tem esses detalhes que precisam ser levados em conta, dada essa questão do contexto que a gente tem dentro da Escritura Sagrada. Então, assim, se a gente for, inclusive para Isaías 44:24, lá é falado também sobre uma questão ali que torna o Pai como o único criador de fato, entendeu? Mas veja que o texto não está dizendo que ele estava sozinho na criação. Ela diz assim, ó: assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre, eu sou o Senhor que te faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Quer dizer, sozinho ele estendeu os céus. Então fica muito claro que quem é que está criando aqui? É o Pai. Sozinho estendo os céus. Só que o texto não está afirmando que ele estava sozinho dentro da criação, entendeu? Então, assim, um aspecto muito importante nesse sentido, a gente precisa então entender, porque justamente mostra que, embora não diga assim necessariamente que ele fez sozinho, né, porque a gente sabe Provérbios 8, tem lá Hebreus 1, Gênesis 1, 1 João 1, inclusive o Evangelho de João capítulo 1 também, que mostra que o Pai não estava sozinho, ele tinha o Cristo, tinha o Filho ali também, auxiliando, por meio de quem fez o mundo. Então aqui ele quer justamente dar ênfase nessa questão do Pai fazer, quer dizer, Cristo realizava as obras, mas o poder vinha do Pai. Então não existe esse negócio de 50% de Cristo e 50% do Pai. As ordens todas foram dadas do Pai. O Filho mesmo não faz nada de si.
mas ele faz aquilo que vê o Pai fazendo, né? O Evangelho de João deixa isso bem claro. Então, ó, eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho sei dos céus. Aí o pessoal da Trindade, eles pegam esse texto aqui e enfiam dentro da gaveta. Entendeu? Porque o Deus que faz sozinho, peraí, mas não é um em três, três em um? Como é que um ser específico, que é o Pai, está dizendo que fez tudo sozinho? E o pessoal do unicismo também, porque se Cristo e Deus são a mesma pessoa, então o que dirá dessa questão do sozinho? Né? Porque aí é 1 em 2, 2 em 1, né? Uma coisa mais absurda, mas não tem texto bíblico para provar isso. Entende? Lá em Isaías 45, versículo 11 e 12, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz. Quer dizer, o Pai criou quem? O homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e todo o seu exército dei as minhas ordens. Quer dizer, aqui mais uma vez colocando a primazia do Pai no sentido da criação. Então ele que cria as coisas, mas o texto não diz por quem, né? Como a gente vê bem clarificado no Novo Testamento. Ele não está dizendo, está enfocando o Pai, porque as ordens vieram dele. Quem que disse façamos? Foi o Pai, disse ao seu filho, façamos o homem. Entendeu? O filho simplesmente estava ali como ajudante e tal. Entendeu? Por quem o Pai fez o mundo. Escrito lá em Hebreus capítulo 1. Então, assim, muito claro, as pessoas não têm por que errar essa questão da divindade. Entendeu? Que a Bíblia ensina é a divindade, é o Pai como único Deus verdadeiro, Jesus Cristo como Filho de Deus. O que passa disso vai tender a levar as pessoas à idolatria. Entende? Inclusive, usando aqui no texto da inspiração profética, lá no Espírito de Profecia, no Mensagens Escolhidos, volume 1, página 25, no parágrafo 2, é falado o seguinte: os 10 mandamentos foram proferidos pelo próprio Deus, quer dizer, o Pai proferiu, e escritos por sua própria mão. Então Deus fez ali e tal. São de composição divina e não humana. Quer dizer, a voz que se ouviu foi do Filho, mas foi escrito por quem? Pelo próprio Deus, o Pai, porque a lei é do Pai, entende? Então, assim, são composição divina e humana, mas a Bíblia, com suas verdades dadas por Deus expressas na linguagem dos homens, apresenta uma união do divino com o humano. A união existia na natureza de Cristo, que era o Filho de Deus, e o Filho do homem. Assim, é verdade quanto à Bíblia, como acerca de Cristo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja que a comparação bíblica, inclusive dentro da inspiração profética, envolve essa ideia de não comparar Deus com o ovo, ou então com o spinner, que tem 3 lados, ou então com a água, né? Porque tem um estado sólido, líquido e gasoso, e aí tu tem o mesmo elemento, quer dizer, 1 em 3, 3 em 1. Né? O que tu tem na Bíblia é justamente sendo comparado o Cristo com a palavra, entendeu? Que a palavra sai de um ser pessoal, entendeu? E tu tem também a comparação com a própria Bíblia, entendeu? Nessa questão do Cristo, porque assim como Cristo tem a natureza divina e humana, a Bíblia também tem a mesma propriedade. Quer dizer, em termos de inspiração é divina, em termos de pensamento é divina, em termos de caráter é divino, em termos de poder, né, de transformação e tal, é divino, mas em termos de expressão e linguagem, a coisa é humana, em termos materiais, físicos, né, papel, tinta, entendeu? São elementos humanos, entende? Que vêm justamente para nos dar essa materialidade, né? Inclusive quando ele fala ali do que vimos, que ouvimos, o que as nossas mãos apalparam e tal. O que as nossas mãos apalparam? Justamente a Bíblia, porque a Bíblia é o comparativo de Cristo, assim como Cristo é a palavra, né? A palavra de Deus se fez carne, assim também a Bíblia, né? Que tem essa natureza divina e humana ao mesmo tempo. Então o pessoal compara Deus com o ovo, só que a própria Bíblia, a própria inspiração profética compara ele com a palavra e com a própria Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, assim, fica muito nítido, muito claro essas questões e o pessoal não leva em conta. Eles têm ali como se não, Deus é como se fosse um ovo, né? Mas cadê o texto bíblico que mostre até mesmo o nível de comparação, né, nesse sentido? Inclusive lá no Desejado, né, na página 9, fala assim, ver-se-á que a glória que resplandece na face de Jesus Cristo é a glória do abnegado amor. Na luz do Calvário se patenteará que a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a terra e o céu, que o amor que não busca seus interesses tem sua fonte no coração de Deus, em que esse Deus, o Pai, e aquele manso e humilde Jesus, se manifesta o caráter daquele que habita na luz inacessível. Mais uma vez, há um Deus pessoal, o Pai, e há um Cristo pessoal, que é o verdadeiro Senhor, o Filho de Deus. Entende? Então a Bíblia ensina a divindade, não ensina a trindade, ela ensina a divindade. Ela não está ensinando o unicismo, ensina mais uma vez a divindade, quer dizer, o Pai e o Filho. Entende?
a nossa comunhão, ela não é com o Espírito Santo e não é para o Espírito Santo, ela é no Espírito Santo. Entendeu? Porque o Espírito tem que ser o mesmo. Então é dessa forma. Quando Paulo quis dizer ali, né, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. É justamente isso, porque por meio do Espírito Santo nós temos comunhão com o Pai e com o Filho, quer dizer, no Espírito a comunhão. Ele não estava colocando ali, nem está escrito isso, que o Espírito Santo é um terceiro Deus, entendeu? Ou então um Deus, Espírito Santo, até mesmo essa expressão na Bíblia ela não existe. Em nenhum lugar da Bíblia é mencionado Deus Espírito Santo, em nenhum lugar é mencionado Deus Filho. Mas o que é filho de Deus, entendeu? Custa as pessoas entenderem isso. É bem simples, né? O raciocínio de uma criança de 6 anos entende. Lá em Mensagens Escolhidas volume 1, na página 295, também é dito, mas Cristo veio ao mundo como um salvador pessoal. Representou um Deus pessoal. Como salvador pessoal, subiu ao mundo. Entende? Então, assim, ele veio representar quem? Um Deus pessoal. E como é que o pessoal diz aí que é 1 em 3, 3 em 1? Foi uma pessoa que ele veio representar. Quem me vê a mim, disse ele, vê o Pai. Entendeu? Porque ele é, de acordo com Hebreus, a expressa imagem do seu ser. Entendeu? De modo mais perfeito possível. Então, ele é a expressa imagem da pessoa do Pai. Inclusive fala aqui, ó, mas Cristo veio ao mundo como ser pessoal, como salvador pessoal, representou um Deus pessoal, como salvador pessoal subiu ao alto e virá de novo tal qual subiu ao céu. Quer dizer, é um Cristo pessoal, entendeu? Não é 1 em 3, 3 em 1, é uma pessoa só, é um Cristo só. Então, não tem essa de compartilhamento de essências e tal, essas coisas que o pessoal inventa por aí. Mas o que existe é um Deus pessoal, um Cristo pessoal. E diz aqui, ó, e ele é a expressa imagem da pessoa do Pai, ele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E isso daqui, as pessoas até têm que levar em conta, porque elas usam Colossenses 2,9, né, usam esse texto para dizer que Cristo é Deus como o Pai. Só que, na verdade, a própria inspiração profética aqui está utilizando o texto no sentido da imagem do Pai. Quer dizer, então ele expressa exatamente o caráter. Então, assim, Cristo é a expressa imagem do Pai aonde? No caráter. Então, justamente vem trazendo também essa questão desse texto. Né? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que ouvimos e vimos, isso anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas nós escrevemos para que o nosso lucro se cumpra.